Primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 42 ao versículo de número 45. Tema da mensagem: eis que vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Tem até uma canção, né? Se eu não me engano, o Fernandinho, tem outros que louvam essa canção, né? E no final, aí já fica a sugestão para o grupo de louvor, né? Louvarmos essa no final do culto aí. Pequena mão do homem, vejo a nuvem como a pequena mão do homem, e isto é um sinal que a tua chuva vai chegar ou descer. Amém? Profeticamente, olha para o irmão do teu lado aí e diga para ele: é tempo de chuva na tua vida. Tá. Mas tem que receber com um sorriso. Vamos lá, vamos melhorar. Vamos melhorar esse rosto aí, amém? Aleluia. Olha para alguém agora e diga: é tempo de chuva na tua vida. Vamos aplaudir Jesus. Aleluia. É tempo de chuva. Eu preciso introduzir você, eu vou gastar um tempo para introduzir você, a conclusão terá um fechamento, você vai compreender o que Deus falou comigo. Aqui, quarta-feira de noite, nós estávamos cultuando a Deus, eu estava ali sentado, vendo o pastor Elisandro ministrar, e o Espírito Santo, ele veio, falou algo no meu coração, e eu, ai, Jesus, me dá sabedoria para entregar e ministrar o que o Senhor quer falar comigo, mas também com a igreja. Amém? 1 de Reis, capítulo 18, versículo 42 ao 45, diz assim: Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o topo do monte Carmelo, curvou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. Ele foi, olhou e disse: não há nada lá. 7 vezes Elias ordenou: volte para ver. Na 7ª vez o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça, antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu, começou a ventar e a chover forte, e Acabe partiu de carruagem para Jezreel. Amém? Fecha a Bíblia, fecha os olhos, vamos orar. Pai, estamos reunidos como igreja, e aqui está a tua palavra. Que o teu Espírito Santo me capacite para não errar, para não tropeçar, para poder ministrar aquilo que está no teu coração, segundo tua palavra e segundo o teu Espírito. Mas eu oro, Senhor, e intercedo, para que todos que aqui estão e os que nos assistem pela internet sejam tocados pelo teu Espírito e sejam levados à revelação, que os olhos se abram, o entendimento se amplie nesta noite, e todos nós possamos acessar essa dimensão da tua glória, essa dimensão do teu reino, essa dimensão da tua palavra. Por isso, nesse momento, leva o nosso pensamento cativo ao senhorio de Cristo. Não queremos nenhum pensamento, ó Pai, divagando, pensando em outras coisas, pensando naquilo que precisam fazer ou deixaram de fazer. Que todo pensamento agora esteja cativo à palavra e ao senhorio de Cristo, e que a tua vontade acima da nossa se estabeleça, mas também com a autoridade de Cristo, assentados nas regiões celestiais, nós manetamos toda distração, perturbação, confusão mental, todo cansaço espiritual, tudo aquilo que se levanta para tentar roubar a semente, a revelação e o mover do teu reino, caia por terra em nome de Jesus.
espíritos imundos, se calem nesta hora. Espírito da incredulidade, se cale. E que tua palavra, teu espírito e teu reino se movam com liberdade em nosso meio. E você diga amém. A Bíblia nos relata que houve uma grande seca. Na verdade, a Bíblia vai contar a história de muitas secas. Muitas secas houveram. Desde os dias de Abraão, o patriarca, já houve seca na terra. Mas essa especialmente, ela estava durando em torno de 3 anos a 3 anos e meio, aonde não chovia e aonde não caía orvalho sobre a terra. Então Israel estava vivendo um período difícil. Nós aqui já enfrentamos algumas secas, algumas estiagens no período do verão. Como que a natureza fica? Como que os animais ficam? Como que a grama, ela fica sem a chuva? Chuva que está caindo é sinal de bênção, é sinal de vida, é sinal de abundância, é sinal da bênção de Deus. Então a palavra chuva, ela é muito importante. E aqui nós vemos então um povo que estava há 3 anos e meio sem ouvir esse som. Os animais estavam morrendo, as pessoas estavam famintas, a fome estava por todos os lados, animais morrendo, plantações não davam, e quando a plantação não dá, a miséria vem, a escassez ela vem. Tudo se complica quando não há o alimento, quando não há a chuva, tudo começa a definhar. Morte, miséria, sofrimento, tristeza, perdas, este era o cenário que Israel estava vivendo. Então, esse é o sinônimo de falta de chuva. A seca, ela não aconteceu por obra do acaso ou por um colapso do clima. Nós sabemos hoje que há muitos fatores que influenciam na questão do clima. Hoje nós temos uma avançada tecnologia, satélites, enfim, clima, aquecimento global, e tudo isso nós sabemos pelos estudos que influenciam na questão do clima. Mas nesse caso aqui, não era o aquecimento global, não era um colapso da natureza que havia feito aquela seca se estabelecer. Havia uma razão, havia um propósito para que aquela seca estivesse acontecendo. Diga assim: havia uma razão para a seca. A falta de chuva, redobre atenção, a falta de chuva tinha uma razão. Era um sinal para o povo que Deus estava desaprovando algo. Diga comigo, era o sinal para o povo que Deus estava desaprovando algo. Amém? E nós vamos entender o que estava acontecendo. O porquê que aquela seca, ela aconteceu nos dias do profeta Elias. Então a Bíblia vai relatar que o rei que estava governando naquela época era um homem por nome Acabe. Diga Acabe. E a Bíblia vai nos informar que Acabe não foi um bom rei. Israel teve vários reis, uns bons, outros nem tanto, e outros muito ruins, que não andavam na presença de Deus, que viviam de qualquer maneira. E nós sabemos que uma autoridade, ela tem um poder de governo, de domínio sobre uma família, sobre uma cidade, sobre um estado, sobre uma nação. Então, e Deus é um Deus que respeita princípios de autoridade. Olha para o irmão do teu lado e diga: Deus respeita princípios de autoridade. Acabe era o rei. E a Bíblia vai dizer que Acabe, ele fez algumas coisas que Deus reprovou. Vou te falar duas.
Primeira delas, ele faz aliança com os sidônios, um povo que Deus não queria que Israel se aliançasse. Então Acabe, por uma questão de benefícios, ele queria expandir o seu comércio, expandir as suas vendas, ele queria aumentar os seus reforços militares, estratégicos. Então ele faz uma aliança com os sidônios. E se não bastasse, ele casa com a filha do rei Etbaal, por nome Jezabel. Ele se casa com ela. Então a aliança, ela era selada muitas vezes com recursos financeiros ou com o casamento de alguém daquela outra nação. Então ele desobedece uma ordem de Deus. Deus havia dito para o povo de Israel, olha para mim. Deus havia dito para o povo de Israel que eles não deveriam se casar com povos de outras nações e nem dar os seus filhos em casamento a outros povos. Por que Deus não queria isso? Porque Deus não gostava dos outros povos? O que você acha? Não, não era isso. É porque Deus sabia que estas associações, essas alianças poderiam trazer grandes consequências para dentro do povo da aliança. Eu já vou abrir um parênteses na mensagem aqui. Cuidado com as alianças que você faz. Cuidado com as pessoas que você chama para sentar à mesa contigo. Cuidado com as pessoas que você chama para andar perto de você. A associação que você faz com pessoas que talvez não estejam no projeto de Deus para a tua vida, podem gerar consequências ruins. Diga ai, ai, ai. Mas é uma grande verdade. Então cuidado com as alianças que você faz com pessoas, com autoridades, pois sempre poderá respingar na tua vida algo, alguma consequência, ou na vida dos teus filhos, dos teus netos e das outras gerações. Amém? Vamos seguir aqui. Então ele casa com Jezabel. Ele desobedece um princípio de Deus. Esta foi uma das coisas que ele fez, que Acabe fez, que Deus não aceitou. A segunda coisa, Acabe e sua esposa Jezabel, eles armaram a morte de um homem justo. Eles armaram a morte de Nabote. A Bíblia vai dizer que Nabote era um homem temente a Deus, um homem justo, um homem reto, um homem que andava na presença de Deus. E Acabe era o rei, ele tinha posses, ele tinha terras, ele tinha o que ele quisesse, fruto do cargo que ele estava inserido. E perto de uma das propriedades que ele tinha, de um dos palácios que ele tinha, porque ele não tinha só um palácio principal, em algumas outras cidades do seu perímetro de governo ele tinha palácios. E dentro de um desses palácios, ele olha para o lado do seu palácio, e ali estava uma propriedade bem cuidada, que se cultivava vinha, e o dono desta propriedade chamava-se Nabote. E ele vai até Nabote e ele oferece dinheiro para Nabote. Ele diz assim: eu quero comprar a tua propriedade, me venda ela, me peça o valor que você quer por ela, o valor justo, eu vou pagar. Eu quero tua propriedade, eu vou desmanchar a vinha, e aqui vou fazer uma horta, eu quero cultivar algo, porque esse terreno está próximo aos meus. Mas Nabote responde para ele: esta vinha é a herança dos meus pais, e eu não vou negociar a minha herança. Você tem herança que você recebeu do seu pai? E eu não estou falando agora de uma herança física do teu pai biológico, eu estou falando de uma herança espiritual que o teu pai já entregou para você. Estou trazendo para o lado espiritual. O inimigo, ele é expert em tentar roubar a tua herança.
Ele vai trabalhar para tentar roubar aquilo que Deus já te prometeu, aquilo que Deus ele tem para você. Ele vai trabalhar, ele vai enviar Acabes, ele vai enviar Jezabel até a tua casa, ele vai te fazer propostas para tirar a tua herança. Mas o que você vai fazer? O que você vai falar? Boa noite. O que você vai falar para ele? Qual será a tua resposta para os Acabes e Jezabéis que cruzarão a tua vida? Você vai vender? Você vai negociar a tua herança? Ou você vai resistir? Sabe o que aconteceu com Nabote? Quando ele disse não, a Bíblia vai dizer que Acabe, por não ter conseguido, olha para mim, por não ter conseguido comprar, ele volta para casa como? Quando tu tenta fazer algo e tu não consegue, algo que tu desejava e não dá certo, como é que tu fica? Borocochô, triste, cabisbaixo. Assim voltou Acabe. E tem uns que eles manifestam ainda mais a tristeza no rosto, não é verdade? Tem uns que eles escondem. Não, foi tudo tranquilo, nós conversamos. Mas tem outros que eles fazem assim, ó. Cai os beiços, não é verdade? O semblante, o rosto fica triste. Aí se você anda com aquela pessoa, você bate o olho e diz: aconteceu alguma coisa. Não é assim? Tu não conhece o teu familiar? Tu não conhece o teu cônjuge? Conhece ou não conhece? A minha esposa me conhece a 2 quadras de distância, irmãos. E isso é bom. Ali está ela, ó. Oh, glória, aleluia. Estava 5 dias longe da minha prenda, irmãos. Uau. Volta para cá, volta para cá. Então, Jezabel recebe o marido e olha para ele e diz: o que aconteceu? Estou triste, eu tentei comprar a vinha de Nabote, mas ele não me vendeu. E essa mulher maligna, ela dá um conselho para o marido: você é rei, você tem autoridade. Quem Nabote pensa que é, para não vender a vinha para você? E ela forma um projeto, e ela vai lá e projeta a morte de Nabote. E depois que ela mata Nabote, ela toma a propriedade dele. Então essa foi o segundo erro de Acabe: fazer aliança com Sidônios e casar com Jezabel, e agora derramar sangue inocente. E tudo isso estava sendo somado aonde? Diga: no caderninho de Deus. Tudo o que o homem faz, ele colherá. De Deus ninguém zomba. O que o homem faz, isso ele vai colher. É bíblico, é um princípio da semeadura e da colheita. Muito bem. Agora Deus levanta um homem, um profeta, um mensageiro por nome Elias. E Elias vai até Acabe. Ele se apresenta para Israel. E ele diz assim: segundo a minha palavra, não chove mais, e não cai orvalho em Israel, até que eu torne a orar. Eles pensaram, eu conjecturando, eu fico imaginando: esse camarada está doido. Chuva é algo normal, é algo que cai. Não está chovendo hoje. Aí vai fazer 15 dias de sol e chove de novo, não é verdade? Mas quem que estava ali por meio da boca de Elias falando? Era o próprio Deus. Deus estava dizendo: não vai chover e nem cair orvalho. Muito bem. Passou uma semana, 1 mês, 2 meses, e a chuva não caiu. E eles começaram a pensar a verdade nas palavras desse homem. Deus verdadeiramente falou pela boca dele. 3 meses e não choveu, 5 meses e não choveu. O que começa a acontecer na natureza? Morte.
sequidão, fome, cenário terrível. Passa 1 ano, passa 2 anos, e Acabe já não estava mais aguentando, não só ele como o povo, ver aquele cenário. E Acabe, ele ordena os seus exércitos: vão e caçem Elias, e me traguem ele aqui. Eu quero esse homem, e eu quero vivo. Percorram os vales, as cavernas, as montanhas, as cidades, mas me tragam Elias. Imaginam uma nação inteira atrás de um homem. Tem como esse homem se esconder? O que tu acha? Não tem como se esconder. Não tem. Não tem. Muitas vezes eles avistaram Elias. Lá está. E quando eles chegavam perto, o exército chegava perto de Elias, Elias sumia sobrenaturalmente. Eu vou abrir um parênteses e vou aproveitar essa palavra e vou profetizar. Aqueles que andam com Deus, aqueles que andam com o Senhor em aliança, eles estão debaixo da sombra do Onipotente. Pode aplaudir. Tu estás escondido, tu estás guardado. O inimigo vai te olhar e vai pensar: cheio, vou atacá-lo, vou destruí-lo. E Deus faz assim: esse não, esse tem aliança, esse anda comigo, esse anda em santidade, esse tem compromisso, esse é assim, sim, não, não, esse tu não toca, esse é meu. E Deus pegava ele sobrenaturalmente e teletransportava. Várias vezes Deus fez isso com Elias. Muito bem. Mas por que esta chuva aconteceu? Porque quando Jezabel começou a reinar, ela trouxe a sua cultura. Toda pessoa que está em outra nação, quando ela vem para uma nação diferente, o que ela vai trazer junto? A sua cultura, aquilo que ela aprendeu. E Jezabel, dentro do seu país, dentro do seu povo, ela cultuava 2 deuses, que não eram o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ela cultuava Baal e Azera. Amém? E ela olha para Acabe, o seu marido, e Acabe estava enamorado, apaixonado. E o homem apaixonado, a mulher pede para ele: me dá. E o que o homem faz? O que o homem faz? Quando está apaixonadão, gamadão, o que o homem faz, irmão? Quando a mulher faz aquele rostinho. Ah, você sabe, né, mulherada? Sim ou não? Ai, 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 glória a Deus. Ela fez o olhar fulminante para Acabe e disse assim: meu senhor, meu marido, meu gato. E ali foi elogiando ele. Tu és o melhor rei. Uau, teu reinado é tremendo. Posso te pedir uma coisa, meu senhor? Depois de todos esses elogios, o que tu acha que Acabe falou, Pedro? Claro. Ela disse assim para Acabe: eu quero trazer para cá os deuses dos meus pais. Eu quero que tu me ajude a construir aqui um templo de adoração a Baal e um templo de adoração a Azera, ou Azerá. E Acabe disse: tá bem. E além de permitir, Acabe lhe dá recurso, lhe dá mão de obra, e traz o sonho da esposa à realidade. Aquela construção, ela é concluída. E como consequência, Jezabel, ela começou a perseguir os profetas de Deus, porque os profetas de Deus estavam condenando aquela realidade. Aqueles que eram tementes a Deus começaram a olhar aquela realidade e começaram a dizer: ei,
Isso está contra o nosso Deus que nos tirou do Egito. Você sabe o que aconteceu lá quando nossos pais se inclinaram ao bezerro de ouro? Vocês viram o que aconteceu. E mais uma vez, vocês agora estão permitindo isso. Os profetas, eles estavam denunciando o pecado do povo. Quem é que não gostou? Quem é que não gostou, irmão? Jezabel. E ela dá uma ordem, começa a eliminar aqueles que estão falando a verdade. O espírito de Jezabel, ele trabalha assim, tentando calar a voz dos homens e mulheres de Deus. O espírito de Jezabel, ele trabalha nesta maneira. Mas eu não quero falar sobre esse espírito hoje, eu quero dar sequência, porque eu quero falar sobre a chuva. Diga chuva. Mas eu preciso inteirar você da história. E ali ela levanta ministros para adorarem, para ministrarem um serviço, o ofício dentro do templo. Todo o templo tinha sacrifícios, tinha culto. Então ela forma 400 profetas para um templo e 450 profetas para o outro templo, para ministrarem, para cultuarem a Deus, o Deus dos sidônios. Então é como nós aqui temos porteiros, temos levitas, temos o pastor, ou seja, era necessário ter homens que servissem dentro daqueles templos. Porém eram templos pagãos, era uma adoração a deuses que Deus não queria que eles tivessem. Então a consequência, olha para mim, do céu se fechar, era porque Deus estava reprovando a atitude do seu povo. E Baal estava ligado, havia um sinônimo sobre Baal, que ele era o Deus da fertilidade e da chuva. O que Deus fez cessar? Você acha que Deus dá pingo sem nó? Você acha que Deus faz as coisas de qualquer maneira, sem pensar? Nós é que muitas vezes fazemos as coisas sem pensar, mas Deus não. Aonde que Deus vai? Na ferida deles. Ah é? Vão adorar Baal? O Deus da chuva, o Deus da fertilidade? Vou fechar os céus. Vamos ver se esse Deus que vocês inseriram aí e estão cultuando vai fazer chover. Agora, passado 3 anos, 1 Reis 18, no início do capítulo você vai ver, Deus fala com o profeta e diz: ei, chegou a hora de você se apresentar para Acabe. Chegou a hora de você voltar e de você falar. Chegou a hora de voltar lá. Acabe está indo em direção ao palácio de Acabe. Elias está indo em direção ao palácio de Acabe. E Acabe havia conversado com Obadias. Diga Obadias. Obadias era um homem temente a Deus que trabalhava dentro do palácio de Acabe. Ele era um supervisor geral, ele comandava todas as coisas, cuidava do palácio para Acabe. Ele tinha autoridade também. E Acabe olha para ele e diz assim: Obadias, eu quero que você percorra os lugares que ainda tem um pouquinho de água, os ribeiros longínquos, e traga capim, traga pasto, para nós darmos para os nossos cavalos, para que eles não morram de fome. Obadias está indo pela estrada, e quem que ele avista? Quem que ele avista? Quem que ele avista? Quem que ele avista? Não, fala mais alto que eu não ouvi. Esse meu ouvido aqui está com problema, está com defeito de fabricação, mas ele vai se abrir essa noite. Aleluia. Quem que eles viram? Elias. Quando Obadias viu Elias, ele reconheceu de longe, e ele apressou o passo, e foi até Elias e disse: és tu, meu Senhor? És tu, Elias? Quanto tempo nós estamos te procurando? E Elias disse para ele: eu estou indo me apresentar para Acabe, e eu quero que você vá
até Acabe e diga para ele que eu quero encontrá-lo em determinado local, porque eu tenho uma mensagem para ele e para o povo. Obadias fica com medo e ele pensa assim: não, você vai sumir de novo, como das outras vezes. Não, você não minta para mim, meu senhor, porque se eu chegar diante de Acabe e eu falar que você apareceu e você disse que viria e você não aparecer, ele vai mandar cortar minha cabeça. E Elias disse: acalma o teu coração, eu vou ir, eu irei, eu vou me apresentar diante de Acabe. Esse Obadias, ele era tão temente a Deus, um homem tão reto, que quando Jezabel estava matando os profetas de Deus, ele pegou 100 profetas do Senhor e escondeu dentro de uma caverna. E ele pegava o pão do palácio de Acabe e a água do palácio, pão e água, e alimentava os profetas de Deus, para que Jezabel não os encontrasse e exterminasse. Eita, homem temente, que colocou o próprio pescoço em risco. Agora Elias se aproxima de Acabe, e eu quero ler essa passagem para você, a aproximação de Elias e Acabe. Vamos lá, estou indo para o fim. Os ministros de louvor já podem acessar o altar. A conclusão ela é rápida. Amém? Eu estou introduzindo você, mas a conclusão ela é rápida. 1 Reis 18, do 16 ao 24, diz assim: então Obadias foi encontrar-se com Acabe, passou-lhe a informação, e Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse: olha só, olha o que Acabe vai dizer para Elias, presta atenção nos detalhes. É você mesmo, perturbador de Israel. Olha a resposta de Elias para ele: não tenho perturbado Israel. Elias respondeu: mas sim você e a família do seu pai. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Balaíns. Agora convoque todo o povo de Israel. Convoque quem? Todo o povo. Todo o povo. Para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. Traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem à mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os israelitas e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias apresentou-se a todo o povo e disse: até quando vocês vão titubear para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se porém é Baal, sigam-no. O povo, contudo, nada respondeu. Elias então disse: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas aqui há 450 profetas de Baal. Tragam 2 novilhos, escolham os profetas de Baal, um novilho, cortem-no em pedaços e ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha, mas não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. Aquele que responder por meio do fogo é que é Deus. Então todo o povo disse: o que você disse é bom. Presta atenção aqui. Deixa eu introduzir você aqui. Uma das maneiras de cultuar a Deus no Antigo Testamento, diga Antigo Testamento, era por meio do sacrifício de animais e derramamento de sangue. Isto apontava para qual sacrifício? De Jesus. Amém? Quando João Batista viu Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado
do mundo. E Jesus derramou o seu sangue perfeito para nos comprar uma vez por todas. Amém? O sangue da nova e eterna aliança. Mas no Antigo Testamento, uma das formas do povo receber o perdão era levar um animal diante do sacerdote, ele degolava, o sangue era derramado e o pecado do povo era perdoado. E Elias então ele propõe um desafio, diga desafio. Ele disse assim: olha, tragam 2 novilhos, eu vou sacrificar ao Deus dos céus, Deus de Abraão, Isaque e de Jacó, e os profetas de Azera de Baal vão sacrificar ao Deus Baal e Azera. E aquele que responder com fogo do céu, esse é o verdadeiro Deus. E ele disse assim: olha, vocês podem começar primeiro, porque eu sou uma só pessoa, então eu vou demorar a carnear o bezerro, a colocar sobre a lenha, a cortar as partes. Vocês são 850 aí, vocês vão fazer isso rapidinho, comecem primeiro. E eles sacrificaram o boizinho deles, colocaram sobre a lenha e começaram a clamar a Baal e a Azera: nos responda com fogo. E quem é que estava vendo ali? Quem é que estava vendo ali aquela cena? Quem, irmãos? Tá, além de Deus, sim, Deus está vendo. Quem? Ah, quem? Tá, Elias também, Acabe também, mas quem? Diga, todo o povo. Todo o povo estava ali, estava vendo aquela realidade. E eles estavam lá: Baal, manda fogo. Azera, manda fogo. E as horas foram passando e nada acontecia. Elias estava de lado e ele estava olhando e ele estava zombando. Pensa num profeta metido. Gente, os caras queriam a cabeça dele e ele estava lá, cheio de marra. E ele estava lá: ei, gritem mais alto. Porque eu acho que o Deus de vocês, ó, está no cochilo da tarde, está dormindo. Gritem mais alto. E eles começavam: Baal, responda. E Baal não respondia nada. E eles começaram a pegar pequenas facas e se cortar, que era uma prática deles também, de adoração ao Deus deles, derramamento de sangue humano. E eles começaram a se cortar e derramar o sangue deles, mas nem isso funcionou. Elias disse: tá bom, terminou o prazo de vocês, agora é a minha vez. Elias restaura o altar, diga, restaura o altar. Você quer ver a chuva vir? Não, só 2 querem. Você quer ver a chuva vir na tua vida? Na tua casa? Na tua família? Na tua saúde? Nos teus filhos? Na tua empresa? Quer ver a chuva mesmo? Começa aqui, ó. A chuva começa aqui, ó. Restauração do altar. Bata no teu peito e diga: eu sou um altar. Não é o altar de lenha agora, de pedra, não, somos nós o altar. Nós somos o altar de Deus. Elias restaura e coloca o sacrifício, e a Bíblia vai dizer que ele faz uma valeta ao redor das pedras e da lenha. Pensa num cara metido. E ele olha para o povo e diz assim: eu quero a água que vocês têm. Qual era o bem mais precioso que eles tinham ali? Água. 3 anos e meio sem chuva, era água. Elias pega a água deles e ó, vira, irmãos, na terra. Vira em cima do bezerro, vira em cima da lenha, como aroma e sacrifício para quem? Amém, Senhor, eu falo. Tem água já aí no teu sacrifício ou não? Tem água já aí no teu sacrifício? Tem ou não tem?
Deixa eu abrir para você o que Deus me falou aqui. Sabe o que é a lágrima? A lágrima, já falei. Sabe qual que é a água que Deus quer ver como Elias fez no teu sacrifício? Teu coração quebrantado diante dele. Lágrimas de quebrantamento, lágrimas diante do Senhor, lágrimas que vão molhar o teu sacrifício, lágrimas que sairão de dentro do teu coração com sinceridade, que vão molhar o sacrifício, vão molhar a terra. Elias derrama água, e agora ele abre a sua boca, e ele fez uma oração só, uma. Ele disse: Deus, envia fogo e mostra para esse povo que o Senhor é Deus, único Deus, poderoso Deus, o Criador, o Excelso. Mostra para eles hoje, agora. Uau! Não demorou, veio uma língua de fogo do céu e ó, show! Desapareceu o novilho, virou cinza, a lenha ó, show! E a água sumiu. Todo o povo olhou assim, e veio um temor no coração deles, e eles olharam para Elias. E agora, Elias? Reconhecemos que erramos contra Deus e fizemos aquilo que desagrava o coração dele. O que nós temos que fazer? Elias olha e disse assim: Deus ordena que toda esta adoração, todos esses profetas sejam eliminados. E ali naquele dia, todos os profetas de Baal e de Azera foram mortos. Deus mandou que removesse aquela idolatria. Deus não disse assim: me separem um como exemplo, não. Ele disse: eliminem todos eles. Era como se Deus estivesse dizendo: excluam completamente a adoração de ídolos do meio de vocês. E ali todos aqueles homens morreram naquele dia. E agora Elias, nós entramos no texto inicial. Elias olha para Acabe e diz: vai comer e vai beber, e desce para o palácio, porque a chuva já está vindo. E Elias agora então, ele chama o moço dele, e ele se prostra diante de Deus, reconhecendo que ele não era nada. Por mais que ele vira o fogo descer, ele reconhece que ele não era nada, ele se humilha. Por mais que ele tivesse experiência com Deus, por mais que ele fosse considerado um homem de Deus, ele mete a cabeça entre os joelhos, cara no pó, sinal de humilhação e rendição. E ele começa a orar: Senhor, envie a chuva. E ele dá uma ordem para o moço e diga: vá à banda do mar e olhe, e vê se você vê alguma coisa. O moço foi, olhou e voltou. Não aconteceu nada, Elias. Elias disse: volte de novo. Ele foi e olhou, e assim, na 7ª vez que o moço vai, ele viu uma nuvem pequena do tamanho da mão de um homem que apareceu. E quando ele disse isso para Elias: há uma pequena nuvem, Elias se levanta, porque ele sabia que Deus já estava movendo. E ele disse: diga para Acabe subir na carruagem e descer depressa para o palácio, porque aí atrás vem uma grande tempestade. Muito bem, vamos aplicar a palavra agora na nossa vida e nos nossos dias. O que o Senhor está falando conosco hoje? O que Deus quer nos ensinar?
Deus está nos comunicando que Ele quer mandar a sua chuva. Ele quer mandar a chuva. Foi isso que o Espírito de Deus falou comigo. Eu quero mandar chuva a lugares que estão em sequidão, a casamentos, a famílias, a bairros, a cidades, a lugares que aonde hoje eles só observam e estão vendo morte, sequidão, destruição. Eu quero enviar a minha chuva. Eu quero. Mas antes da chuva vir, você viu os passos que precisam ser feitos. Restaurar o altar e remover, ouça isso, todos os ídolos que ainda podem estar aqui dentro do nosso coração. E quando nós pensamos em ídolos, em idolatria, nós ligamos inicialmente a palavra idolatria à adoração a outros deuses, não é verdade? Não é verdade? Mas muitos de nós que estamos aqui, ouça com atenção, já não adoramos outros deuses. Amém ou não amém? Já nos libertamos desta prática. Mas talvez, querido, ainda exista ídolos dentro do nosso coração que precisam ser removidos, para que a chuva venha, para que a restauração venha, a abundância venha na sua casa e na sua descendência. É necessário tirar todos os ídolos do teu coração. Vou te dar um exemplo bíblico para você ver que a idolatria não está ligada apenas à adoração a imagens e outros deuses. Colossenses 3:5, o apóstolo Paulo escreve assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão lasciva, desejo maligno e a avareza. Diga avareza. Mais alto, diga avareza. E Paulo vai dizer que a avareza é idolatria. Diga avareza igual idolatria. O que é avareza? É uma paixão exagerada pelos bens materiais, pelo dinheiro, pelos recursos dessa terra, ao ponto de quando você vê alguém que precisa de auxílio, de ajuda, você não consegue abrir o coração e abençoar alguém, porque o seu coração ele está dominado. Há um ídolo dentro do seu coração. Olha para mim, Deus está falando aqui esta noite. Ídolos estão sendo arrancados. Ídolos estão sendo arrancados nesta noite, e a chuva voltará. Mateus 6:24, palavras de Jesus. E eu encerro com esse versículo. Eu estou empolgado aqui, irmãos. Amém? Pensa num ambiente gostoso, de glória, de liberdade. Pensa num agir de Deus aqui. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. E Jesus vai comparar a riqueza como um Deus, o Deus chamado Mamon. Diga Mamon. E Jesus vai dizer: não pode ter espaço no nosso coração para Deus e para o dinheiro. Deus precisa ocupar o primeiro lugar no nosso coração. Mamon não pode ocupar o primeiro lugar dentro de nós. Às vezes nós ligamos a palavra idolatria apenas à adoração de imagem, mas muitas vezes, irmãos, nós estamos aprisionados na avareza, em uma idolatria pelo dinheiro, pelos bens, e estamos correndo tanto atrás das coisas do mundo. E Jesus disse: não ajuntais nessa terra tesouros, pois aqui o ladrão rouba, a traça
come, a ferrugem destrói, mas ajuntai para vós tesouros nos céus, aonde o ladrão não rouba, a traça não come, a ferrugem não destrói, tesouros eternos diante do Pai. Se coloque de pé nesta noite. Ah, meu irmão, hoje é a noite de derrubar os postes ídolos do coração. Tem homens que amam mais o carro do que a esposa e os filhos. Estão idolatrando o carro. Você sabia disso? Sim ou não? Por que eu te falo isso? Porque eu já fui assim. Antes de me converter, a pastora entrava no carro. Na época nem era pastora, com os pés meio sujos. Como é que o Germano ficava? Três horas limpando esse carro, uma lata de cera polindo ele. Eu dava mais atenção para o meu Fuca velho. Nada contra o Fusca, amém? Eu amo o Fusca, quem mais ama? Foi o meu primeiro carro. Mas eu ficava 3 horas do sábado lá, ó. Lavagem, aspiração e polimento. Pensa num Fuca bonito. Aos meus olhos, era o meu. Eu brigava pelo meu Fuca. Brigava com aquela mulher que estava ali comigo. E quantos de nós estamos idolatrando um carro, um bem? Estamos idolatrando, ouça, uma pessoa. Diga ai, 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 glória a Deus. O homem é falho. Ame os homens, honre-os, respeite, mas não idolatre. Não idolatre um cantor, um pastor, alguém que você admira, que você segue, porque são homens e eles podem falhar e decepcionar a sua fé. Não idolatre. Você tem que adorar a Deus, honrar os homens, respeitar e amar, é bíblico, mas não colocar um homem e uma mulher acima de Deus. Nem a tua esposa, nem o teu esposo, nem os teus filhos podem estar acima de Deus, biblicamente falando. Deus precisa ser o número 1. Diga número 1. Esse violão novo eu não empresto para ninguém. É só uma conjecturação, amém? Amém. Se você pedir, ele vai emprestar. O coração dele não é avarento. Vamos supor que eu sou um levita e eu olhei esse violão e disse: meu Deus, esse é o violão que eu queria tocar. Vou pedir emprestado para o Giovanni para tocar no próximo culto. No culto de quarto eu quero tocar. Aí vamos supor, ele não é, mas vamos supor que o coração dele é avarento. Giovanni, e esse violão é massa. É muito massa. É bom. Cara, esse violão é o meu sonho. Mas eu não tenho condição. Será que tu podia me emprestar para mim tocar quarta-feira? Eu cuido bem. Não vai dar. Não vai dar. Não vai dar. Não vai dar. Então, os ídolos, querido, eles podem estar presentes dentro da gente. Eu apenas dei um exemplo, alguns exemplos. Mas é o Espírito de Deus que vai ministrar a cada um de nós e revelar os ídolos que talvez estejam aí, que precisam ser arrancados. Quer ver a chuva assim ou não? Pode levar para treinar já. Ainda tu quer ver chuva? Chuva é sinal de bênção, é sinal de vida abundante.
Eu quero a chuva de Deus. Antes de orarmos e adorarmos, eu quero deixar o gasofilácio aberto, para aqueles que assim desejam estar ofertando e dizimando diante de Deus. Sai do teu banco e com alegria no coração, não com avareza, traga a tua semente diante do altar de Deus. Pode ser aqui, pode ser pelo Pix. Aleluia. E essa noite nós vamos rasgar o coração. Só eu vou rasgar o coração? Quem mais vai rasgar o coração diante de Deus? Nós temos que, olha para mim. Nós temos que sair daqui esta noite assim, queridos. Ó Deus, sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau, me fala e me ajuda a remover essa noite. Eu quero sair daqui essa noite sem os ídolos, porque eu sei que o sacerdote vai orar e a chuva, ela está vindo. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Vamos! Mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer.